Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher que Pode Mais. Aqui a gente fala com mulheres que decidiram se posicionar com propósito e transformar ideias em impacto real. Meu nome é Patrícia Baraúna e eu sou empresária há mais de 20 anos e é um prazer ter você por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Existem mulheres que não apenas sonham com propósito, elas se levantam todos os dias para cumprir esse chamado. A nossa convidada de hoje é uma dessas mulheres. Meire Oliveira é uma mulher decidida, uma líder que tem despertado milhões de mulheres para o resgate da essência feminina, da identidade em Deus e de coragem e de se posicionar sem medo. Através do movimento Decidida, ela tem transformado histórias, curado feridas emocionais e levantado uma geração de mulheres que não aceitam mais viver pequenas diante do chamado que carregam. Hoje, ela não veio apenas contar a própria história, ela veio ativar propósitos. É com o coração aberto que eu recebo você aqui no nosso podcast, Meire. Seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Já comecei emocionada aqui. É tão interessante ver que o propósito que a nossa vida carrega tem de fato impactado as pessoas. E eu não tenho noção disso no meu dia a dia, a menos que as pessoas cheguem em mim e falem da transformação que tem vivido a partir do meu testemunho, a partir da mensagem que eu carrego. Então, estou aqui, como eu falei antes, eu perdi muito tempo da minha vida vivendo de uma forma errada, vivendo sem propósito, tentando passar uma mensagem que não era verdadeira. E hoje eu percebo que Deus acelerou meu tempo para que eu possa impactar outras mulheres que estão vivendo numa situação como eu vivi e que também decidiram viver uma nova vida, que é possível, que dá, que Deus está disponível para nos ajudar a qualquer momento. Obrigada pelo convite, eu estou muito honrada de estar aqui, fiquei emocionada com essas palavras, porque a gente não tem uma ideia, né, do que a gente carrega, mas quando alguém fala, aí a gente entende que alguma coisa está funcionando. Tem transformado tantas vidas, eu amo te acompanhar há muito tempo. E hoje eu vejo que realmente é uma luz, né? Você vem fazendo coisas extraordinárias e transformações incríveis nas mulheres. Eu tinha que trazer você aqui, a gente precisava despertar isso em mais pessoas. Como que é essa nova Meire? Como que é? Me conta um pouquinho mais a sua história. Hoje eu vivo a vida que eu desejei viver desde criança. Eu vim de um lar muito disfuncional. Meus pais brigavam muito em casa e eles se separaram, mas se separaram quando eu já era adulta. Então, para mim, a referência de família que eu tinha era aquela bagunça, sabe? De pessoas que não se respeitavam, que não se ajudavam e muita confusão dentro de casa. Essa era a referência que eu tinha. Mas quando eu via outras famílias que eram funcionais, famílias que viviam felizes, eu falava, nossa, existe isso? É possível viver desse jeito? E eu comecei a desejar ter uma vida em família feliz. Isso ainda na minha adolescência, quando eu ia na casa de amigas da escola para estudar e eu tenho uma amiga que tem um grande exemplo em casa, né? Os pais se amavam, tinham 7 filhos, era uma família grande, alegre. E eu falava, nossa, que demais isso, eu quero isso para mim. Só que no decorrer da minha vida eu fui fazendo escolhas que me levaram a viver bem longe desse meu sonho. Eu fui mãe solteira aos 30 anos. E quando eu falo mãe solteira, é solteira mesmo. Eu não fui casada. O pai da minha filha foi uma pessoa que a gente teve um relacionamento muito rápido. Quando a gente não estava mais junto, eu descobri que eu estava grávida. E foi todo um processo muito difícil para mim, porque a pessoa que queria casar, constituir uma família, acabou passando algumas etapas e fui para a maternidade solo. E solo, quando eu digo, é solo mesmo, na questão financeira, na questão de educação, na questão de compartilhar problemas, dividir responsabilidades. Eu fiz isso sozinha. E quando eu olho para trás, eu vejo que não foi só, Deus estava comigo.
Só que quando eu estava beirando os 40 anos, eu falei, eu não quero mais viver assim. Eu sou jornalista por formação, por mais de 20, quase 30 anos eu trabalhei nas grandes emissoras do Brasil, fui correspondente na Globo do Japão, fui repórter, apresentadora e vivi no mundo da comunicação como jornalista. Então, eu passava essa mensagem nas minhas redes sociais de uma mulher empoderada, mulher que era mãe solteira, que mesmo assim tinha alcançado o shape, que tinha conquistado tudo que queria na questão material, que viajava o mundo sozinha para ter experiências maravilhosas. Só que no fundo, dentro de mim, faltava alguma coisa. Eu era vazia, no sentido de que não estava completa. E chegou aos 40, não sei se... Você não tem 40 ainda? Tenho mais de 40. Você tem mais de 40? Ah, que beleza, né? Tão bom quando alguém fala, não parece. É bom. Mas quando eu cheguei perto dos 40, entrei numa crise existencial e eu acho que muitas mulheres se identificam com isso, porque eu entrei realmente num looping de uma crise. E pelas experiências que eu estava vivendo, de um homem que eu estava me relacionando, e esse homem, ele não ficava só comigo, ele ficava com outras mulheres, e eu não sabia. Então, eu não sabia disso. E ele não me levava para passear, não postava foto comigo. Era final de semana, sumia, chegava final de semana, chegava de segunda-feira com um presente bom para querer encobrir o que ele fez no final de semana. E eu vivia essa tristeza de vida. E por conta disso, e beirando os 40 anos, virou uma chave muito grande dentro de mim. Eu falei, eu não quero mais viver assim. Essa mensagem que eu quero mostrar para as pessoas, que eu sou forte, que eu dou conta, que eu entrei no shape, que eu conquistei as coisas, que eu sou profissional, mãe, tá me sobrecarregando, eu não quero viver desse jeito. Não foi isso que eu programei para mim. Será que ainda dá tempo de mudar isso? E aí foi todo um processo. Eu, de fato, entrei numa depressão muito grande, precisei realmente de acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Tomei remédio por 2 anos e meio, antidepressivo, para dormir, porque toda essa confusão me deixou muito perturbada. A minha química estava totalmente... eu estava transtornada, não conseguia dormir, precisava de remédio para dormir. Para acordar, eu tinha uma equipe grande de trabalho, eu precisava estar bem para trabalhar. Então, eu precisei de remédios para poder, né, dar conta da minha vida. Mas foi assim por 2 anos e meio. E passaram até o tempo de eu querer me matar. Chegou essa fase. Eu não queria mais viver, eu queria tirar minha vida. E eu programei isso. Eu programei como que seria, eu programei o dia que seria. E nessa noite que eu falei, chega, eu quero parar com essa dor. Eu não quero mais, eu vou decidir acabar com isso. Que seria tirando a minha própria vida. Eu tive um encontro muito grande com Deus. No quarto que eu morava, eu falei, Deus, se o Senhor realmente tem alguma coisa boa para minha vida, mesmo com tudo que eu já passei, todas as minhas escolhas erradas, muda essa história, muda. E eu chorei, sabe, Patrícia? Eu chorei, e eu tenho essa fronha guardada que apareceu para mim esse dia. Eu falei, nossa, essa fronha tá toda suja de maquiagem. Porque eu tinha chorado tanto que mesmo lavando, não saiu a maquiagem. E eu lembrei o porquê daquela maquiagem, que foi daquela noite, uma noite inteira de muito choro. Mas ali era como que o meu espírito tivesse saído de mim e eu conseguisse enxergar como estava a minha vida e Deus conversava comigo. Esse encontro foi assim. Deus falava, ele falava, filha, não foi isso. Olha essa escolha que você fez. Olha essa pessoa com quem você anda. Não foi isso que eu quis para vocês. Essa pessoa tá atrapalhando eu te entregar aquilo que eu quero te entregar. E eu tive esse panorama, assim, era uma visão, como se fosse uma visão aérea assistindo a minha vida, sabe? E Deus do meu lado, conversando comigo. E ali foi um trabalhar dele na minha vida, onde eu fiquei alguns meses ali buscando conhecimento, buscando uma transformação. Eu queria ouvir o que Deus tinha para mim, ler a Bíblia. Eu queria estar em lugares onde as pessoas tinham coisas boas para compartilhar. Eu parei de assistir coisas que não prestavam, que não me edificavam. E assim foi a minha transformação. E hoje eu posso dizer que o meu sonho de criança, de ter uma família, foi concretizado depois dos 42 anos. Eu me casei com 42 anos. E hoje eu estou gerando fruto
de um amor, de um relacionamento. Tô grávida, tenho uma filha, ele tem uma filha e hoje nós temos um bebezinho. Tá selando. Tá selando, Aí, quando você viu que você tinha um chamado maior, que aí vem um movimento que você criou? O chamado foi muito espontâneo que aconteceu. Como eu falei, sempre atuei nas minhas redes sociais para divulgar marca, falar do meu empoderamento como mulher, jornalista que conseguia as coisas. E eu tinha ali, na minha vida toda, 19 mil seguidores. Quando eu comecei a mostrar o que eu estava vivendo, o casamento, meu casamento foi lindo, sabe? Foi um casamento que realmente eu sonhei com aquilo e foi melhor do que eu sonhei. Então parecia um conto de fadas, foi algo muito bonito mesmo que Deus fez. E quando eu comecei a compartilhar como foi que aconteceu, como foi que meu marido apareceu na minha vida, eu me posicionei, eu escrevi uma carta pedindo para Deus, um homem agradecendo sem antes ter recebido. Eu coloquei todas as características que eu queria num homem, do caráter, das características físicas, de estilo de vida. E depois de 5 meses que eu escrevi essa carta, o meu atual, né, o meu marido hoje, apareceu. E ele tinha todas essas características, e dali a 9 meses a gente já se casou. E quando eu comecei a compartilhar essa transformação, as pessoas que já me conheciam, é impossível não notar a diferença, porque até meu semblante mudou. Eu tinha um olhar, eu estava bem, estava na minha melhor fase de corpo, de shape, da minha melhor fase financeira, profissional, mas o que tem aqui dentro fala mais alto. Eu tinha tudo aquilo, mas faltava alguma coisa e meu olhar comunicava. Eu tenho fotos da época que eu tô linda, fazendo trabalhos assim, toda maquiada, produzida, né, no shape maravilhoso, mas o meu olhar mostrava que eu não estava completa, que tinha feridas aqui. E quando as pessoas que me conheciam viram essa transformação, é nítido, né? Todo mundo quer saber mais como foi. O que você fez? Ninguém viu o secreto, o choro, as renúncias, mas quando a bênção chegou, quando a transformação veio, as pessoas perceberam. E isso foi espontâneo. Hoje, nas minhas redes sociais, de 19 mil seguidores que eu tinha, em menos de um ano foi para 250 mil, de forma orgânica, não foi nada programado, foi eu compartilhando mensagens boas de edificação, mensagens que podem gerar também uma transformação nas pessoas, que aconteceu dessa forma. E aí as mulheres começaram a chegar e pediam ajuda e pediam direcionamento, conselhos. Eu virei uma conselheira, sabe? Meire, o que eu faço com o pai da minha filha que não paga pensão, que não vê ela? Eu fui dando conselhos, o que realmente funciona para mim, para eu ter paz. Eu fui compartilhando com as mulheres e foi fazendo sentido para elas. Porque hoje o que as pessoas falam, ai, briga, esconde seu filho, foge, não sei o quê. É sempre algo agressivo. E claro, tem várias e várias situações. Tem realmente situações que a mãe precisa de fato proteger os filhos, porque senão expõe eles a pessoas perigosas, a situações delicadas, mas a maioria, as mulheres querem, na verdade, se vingar do que o homem fez, talvez uma traição, um abandono. Então, de uma escolha delas também, né? De uma escolha delas. A gente não pode ser vítima o tempo todo, sim, sabe? Nós temos que arcar com as nossas escolhas, sim, sabe? Ter a nossa autorresponsabilidade. Eu fui mãe solteira, o pai não participa, ok, mas foi uma escolha ter saído com ele. Sim. Foi uma escolha minha. O que ele faz, uma hora ele vai prestar o que tiver que prestar de contas. Não sei, uma hora todo mundo, né, tem que pagar, sim, a conta do que a gente faz aqui. Mas eu não tenho capacidade para exigir dele uma mudança, um outro tipo de posicionamento, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir. E se eu for tentar, eu só vou me tirar a minha paz, eu só vou viver de uma forma. E no começo ali que eu tinha acabado de ter minha filha, eu fui tentando fazer com a minha força. E eu só fiquei estressada, fiquei sem paz, fiquei frustrada. Aí, no primeiro ano dela, eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero ter paz, eu não quero ter razão. Eu quero ter paz. Se for para ter paz, que seja dessa forma, tudo bem, então. Que Deus me dê trabalho, que Deus me dê condições para suprir o que precisa.
E o que tiver dentro do meu alcance, eu vou fazer. O que não tiver, é com Deus agora. Porque eu não tenho controle. E isso foi uma decisão no primeiro ano, no aniversário de primeiro ano dela, sabe? E eu vivo assim, em paz com isso. Eu nem lembro que existe, não conto com nada. Quando vem alguma coisa, que bom que veio, sabe? Porque eu decidi viver assim. É justo? Não é justo com a minha filha, não é justo comigo, sabe? Não é justo, mas é o que dá para ter paz. Sim. Entendeu? E eu escolhi. E hoje eu compartilho um pouco disso com as mulheres, eu incentivo elas a terem paz também, até pelo bem-estar das crianças, pela estrutura, né, das crianças, sim, emocional, né? Então é uma briga que eles não queriam entrar, não é? Mas eles não tem culpa, não tem nem consciência disso. E viver nesse pé de guerra não é saudável para ninguém, sabe? Cada um vai prestar essa conta. Uma hora, quem tiver certo e quem tiver errado, uma hora vai ter que prestar contas. E eu decidi viver desse jeito, eu compartilho a minha história, como foi que eu me preservei para não permitir mais que nenhum homem fizesse o que esse último tinha feito comigo, de me esconder, de andar com outras mulheres e trazer para minha vida tudo aquilo que ele carregava, porque eu não sabia o que ele fazia. Imagina você se deitar com um homem que saía com outra, até com essa energia toda, e ele trazia isso para minha vida. E quando eu tive consciência disso, eu me blindei. Eu falei, eu não vou permitir mais. Porque hoje o que as pessoas falam tenha a sua liberdade sexual, usufrua do seu corpo, suas regras, mas isso também tem consequências. Sim. É muito bom ter liberdade? Mas às vezes alguns atos de liberdade nos aprisionam. E eu sou prova viva disso, eu não estou falando aqui sendo puritana, sendo religiosa, eu estou falando porque existem consequências espirituais com isso, com a energia que as pessoas carregam e trazem para nossas vidas. Dizem que a energia sexual ainda permanece com você por 6 meses depois que tenha tido o ato sexual com a pessoa. Sim, porque você recebe o que aquela pessoa trouxe, daquela outra pessoa que ela se deitou, daquela pessoa que se deitou. Então vira um emaranhado de coisas ruins e que no mundo espiritual a gente entende que vem da escuridão, que vem da parte que não é boa. E aí quando você vê, a sua vida tá toda desorganizada financeiramente, você não encontra alegria em nada, você tá sempre em busca de alguma coisa que não sabe. Que não se sacia, era isso que estava acontecendo comigo. Ele saía com, né, garotas de programa, e eu não sabia, eu não tinha essa noção. Depois que eu entrei, que eu vi o que estava acontecendo, minha vida já estava uma bagunça. Eu mesmo trabalhando no melhor emprego que eu já tive, ganhando o melhor salário que eu já tive, minha vida financeira não estava indo para frente, porque eu estava vivendo o que talvez alguém que ele se deitou estava vivendo. Sim. E trouxe para minha vida, sabe? Então eu entendi que eu precisava me blindar. E eu vivi ali num tempo quieta, só tentando a minha transformação, buscando meu conhecimento, me tratando, sabe? Foi um deserto. Foi um deserto. Mas foi um deserto, um tempo de lapidação, onde eu sinto que eu fui preparada para o momento que eu estou vivendo hoje. Porque antes eu não teria a estrutura de reconhecer um homem bom como é o meu marido hoje. Um homem que me honra. Porque qual era a referência que eu tinha desde criança? Que homem era para machucar, que homem era para ferir, que você, né, eu não ganhava presente do meu pai, por exemplo. Eu sei que ele não é culpado, ele só deu o que ele pôde, né, para minha vida. Mas eu nunca recebi um presente, um carinho. Então eu achava que a minha relação com os homens tinha que ser assim. Desse jeito. E as migalhas que eu recebia estava tudo ótimo, porque era daquele jeito, era a minha referência. E quando eu passei por todas essas situações e que eu me despertei, que não, tem coisa maior, por que as pessoas vivem felizes? Por que algumas pessoas tão bem no casamento, formam famílias? O que elas fazem? Eu comecei a me questionar com aquilo. Eu falei, eu quero viver assim. E eu fui percebendo que eu precisava fazer renúncias, que eu precisava mudar o meu jeito, que eu precisava mudar minhas atitudes, escolhas erradas, com quem eu andava, os lugares que eu frequentava. E aí eu percebi que quando o homem bom, que aquele foi o homem da carta que eu escrevi, com as características de caráter que eu reconheci no meu marido, hoje eu reconheço e eu valorizo quem ele é. Porque nenhum homem fez o que ele faz por mim hoje, sabe? De me amar genuinamente,
Eu mesmo com todo o meu passado, e a gente conversou antes de casar, a gente colocou tudo em pratos limpos, assim, sabe? A gente teve uma conversa. Sim. Vem cá, me conta aí, o que tem de BO seu? Me conta tudo. Ele contou dele, eu contei do meu. Pronto. E ele me ama do jeito que eu sou, com a história que eu carrego, com o passado que ficou para trás, mas que me forjou para ser a mulher que eu sou hoje. Então, essa transformação, ela vem, mas a pessoa precisa decidir viver. Não adianta você querer viver uma vida maravilhosa, magnífica, se você não faz essa parte. Eu quero um homem perfeito assim, 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 mas como que eu tô vivendo? Tô numa balada, tô de qualquer jeito, não sei. Então, os meus sinais vão trazer para perto de mim pessoas do jeito que eu estou transmitindo de sinal. Exatamente. Também, né? É um imã, a gente é um imã. E a gente vai vendo isso, conforme a gente vai melhorando os nossos relacionamentos, vão aparecendo pessoas melhores, isso em relação a amizades, a tudo. É isso. Tá numa balada, é legal? Mulheres solteiras, eu falo muito para mulheres solteiras, mais de 30, mais de 40. É legal? É. Mas eu não sei se vocês sentem como eu sentia. Era chegar em casa e falar, o que adiantou eu ter ido pra lá? Às vezes até acontece de achar uma pessoa que vai mudar e realmente ser esse homem. Pode ser que aconteça, mas a probabilidade é muito menor. E ainda mais hoje em dia, onde as pessoas não querem compromisso com nada. Ninguém quer aceitar nada, se submete a nada, não existe flexibilidade. Nada. Então você tá numa balada, eu acho que a probabilidade é menor ainda, sabe? Porque a maioria das pessoas não querem nada com nada. E quem tá num ambiente de festa, muito menos. Eu acredito nisso. Então é mais difícil ainda você encontrar alguém que queira algo sério, alguém que queira valorizar quem você é. Então eu aconselho as mulheres que estão, né, andando comigo de tirar de prioridade balada, esses ambientes. Um homem que quer evoluir na vida está em mentorias, está nesses encontros de empresários, de profissional, de autoconhecimento, está numa academia, está, sabe, num restaurante bom, sabe? Escolha, Verdade. né? Às vezes a gente tem um padrão de viver como a gente vivia na nossa juventude, balada, mas você que já está com mais de 30, principalmente mais de 40, 50... avalie melhor por onde você anda, o lugar que você quer frequentar, porque isso faz toda a diferença. E nesse período, houve alguma passagem bíblica que foi marcante para você? A passagem bíblica que eu sempre falo é que, como eu nasci num lar cristão, eu tive um encontro com Jesus ainda na minha infância, mas na minha adolescência, ali na época da faculdade, eu me perdi, fui fazendo coisas que eu sei que desagradaram a Deus. Tem um versículo que eu gosto muito de citar ele. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu vivi por lugares onde tentou me afastar do Senhor, tentou me despistar, me tirar do meu propósito. E talvez o Senhor já tinha isso para mim hoje, antes, né, para eu estar hoje falando com mulheres, ajudando pessoas, mas pelas minhas escolhas eu deixei isso acontecer mais tarde, já com mais de 40 anos. Mas nunca é tarde, o Senhor está sempre disposto a nos erguer, nos ajudar e entregar a vida que Ele planejou, antes mesmo de eu nascer, de você nascer, porque Ele fez, Ele te formou, antes do ventre da tua mãe. E eu tenho essa consciência, eu fui formada antes do ventre da minha mãe e Ele tinha um plano para a minha vida. Mas as minhas escolhas fizeram com que esse plano só viesse depois dos 40. E tá tudo bem, porque hoje eu vivo a minha melhor fase depois dos 40 anos. E a gente vê muitas mulheres de fé, muitas mulheres que realmente vivem essa verdade genuína num lar cristão, em ambiente. Mas o que você acha que falta para essas mulheres se posicionarem e entenderem que o que mesmo assim elas precisam fazer para estar mais posicionada no mercado, na vida delas? Entendeu? Não só o mercado profissional, eu digo num todo, né? Hoje em dia, a nossa identidade está sendo corrompida por coisas banais, pelas referências ruins que a gente tem. As mulheres não têm muitas referências boas.
E hoje essa identidade, aquela identidade de uma mulher preciosa, uma mulher valiosa, que não importa o teu passado, da forma como que você foi criada, se seu pai ou sua mãe te rejeitaram, se você foi abandonada por um homem, sabe? Se a vida foi difícil para você, a identidade que nós temos é de uma mulher preciosa, porque nós somos filhas de Deus. E Ele nos fez para a gente viver uma vida feliz. E então eu acredito que às vezes falta a gente acreditar que quem somos, que nós temos direito, nós temos acesso a viver uma vida feliz. E a gente, pelas referências que a gente tem, pelas limitações, né, de ver como a nossa mãe viveu, nossas tias, a nossa avó, a gente acreditar que é aquilo que tem pra gente. Mas não, Deus tem mais, Deus tem algo bom, mas depende de cada uma querer viver, sabe, esse plano. E para esse plano, de fato, ser real em nossas vidas, tem a nossa parte, que são as renúncias, que é a gente saber quem a gente é. Tomar posse do que Deus deixou para nós, sabe? E eu acredito que as mulheres estão um pouco perdidas nesse sentido. E muitas, por uma carência emocional, por uma dependência emocional, acabam se submetendo a situações de aceitarem migalhas, aceitarem o tipo de tratamento de qualquer jeito dos homens. Essa semana aconteceu uma situação lá onde eu moro, e uma pessoa que eu conheço, ela se relacionava, ela, né, tinha um relacionamento com um rapaz, eles moravam juntos lá perto de casa, e ele nitidamente era uma pessoa grosseira demais com ela. E uma mulher bonita, uma mulher que tinha a profissão dela, parou de trabalhar, não era casada, mas moravam juntos. E esse cara maltratava muito ela. Ela saiu de casa em 4 meses, acho que ela saiu 3 vezes de casa, porque ele humilhava ela. E eu conversava com ela, eu falava, fulana, olha pra você, por que você tá vivendo dessa forma? Olha quem você é, olha pro espelho, olha, você é uma mulher bonita, bem cuidada, tem uma profissão. Por que você se submete? Qual foi a parte do teu passado que faz você acreditar que você não merece algo melhor, ser tratada de uma forma diferente? E aí essa semana aconteceu o pior. Esse cara que é dela acabou se envolvendo num escândalo lá onde a gente mora e tá preso, sabe? Nossa. E ela tá lá e... Ai, tô sofrendo. Ele fez uma coisa, assim, uma bárbare, sabe? Uma coisa horrível que ele fez. E ela, o que ela fala, eu sinto saudade dele, não consigo viver sem ele. Uma dependência emocional. É uma doença. É uma doença, sabe? Então, assim, às vezes tem mulheres que estão nesse estágio pela forma como foram criadas, né? Abandonadas pelo pai. Mas, assim, não aceite viver de uma forma com tanta humilhação, com tanta violência, com tanta falta de respeito. Nenhuma mulher nasceu para isso. Não, Nenhuma. mas é tão comum, né? É muito comum, eu tô falando porque é muito comum. Elas chegam pedindo conselho. Meire, ele sumiu o final de semana, mas hoje ele apareceu na segunda-feira. O que você acha que eu devo fazer? E não tomam atitude. E também não adianta você falar, porque elas não vão fazer. Olha, algumas não fazem. Não fazem. Eu falo, às vezes é perder tempo, às vezes. Porque quando você está determinada a querer aquela pessoa, enquanto você não for curada, não adianta vir um papa falar para a pessoa que ela merece mais, porque ela vai acreditar que ela merece aquilo. Então, autoestima, né? Você saber quem você é, te faz você não aceitar qualquer coisa. E se de fato você aceita essas coisas e entende que merece mais, busca um tratamento, busca uma ajuda, busca uma amiga, um psicólogo, um psiquiatra, assim como eu fiz. Eu já tinha uma filha. Morrer seria deixar ela aqui sozinha, né? Então eu fui atrás de uma ajuda. Não era o que eu queria, morrer. Eu só não queria viver aquela vida mais que eu estava vivendo. Eu não sabia como sair daquele desespero. Não sabia como como saber. Se você estivesse num poço. No fundo do poço, não tinha como ser resgatada dali. Então, eu sei que muitas mulheres vivem assim. Então, se você está nessa situação de uma dependência emocional, de alguém que te maltrata, que falta com respeito com você, te trai, te humilha, busque ajuda. Tem algo maior e melhor para sua vida, mas depende de você. Enquanto você não fizer nada para mudar, nada também vai acontecer. Pior, pode acontecer coisas ruins, pode acontecer coisas graves. Não aceite isso para sua vida. Estamos no começo do ano. Como que você decide viver?
como você viveu o ano passado e talvez a tua vida inteira, ou você quer uma vida nova, uma vida que de fato tem para você, mas basta você querer e fazer sua parte, né? Exatamente. E o que diferencia a humildade de uma anulação feminina? A humildade, você ser uma pessoa humilde? De uma anulação feminina. Olha, eu acho Às vezes acha, não, eu tenho que aceitar, eu tenho que me submeter, eu tenho... E tá se anulando, não tá... A questão da submissão, quando você está dentro de um relacionamento, quando você está com um homem que de fato te honra, e você saber o seu papel dentro da sua casa. Você fala com a mulher, sobre mulher casada? Sim, ou todo no geral? No geral. Se você está casada e você sabe qual é o seu papel dentro da família, que você tem um homem que é o cabeça da casa, um homem que te direciona, é um homem que cuida da família, você saber que se você peitar, se você for com a energia masculina querendo fazer o que o homem faz, vai entrar em conflito. Eu costumo dizer que não existe nada mais feminino do que uma mulher que sabe quem é, mas que mesmo assim gosta de servir, gosta de ajudar as pessoas, sabe seu lugar. E isso não é medir forças ou se colocar como inferior. Quando a mulher tá nessa vibe, nessa energia de saber quem ela é e servir as pessoas, ela brilha, ela é exaltada, ela é reconhecida, sabe? Muito pelo contrário, isso não é humilhação. As pessoas hoje em dia acreditam que você ser submissa e você ser boazinha, não é ser boazinha, eu não tô falando sobre ser boazinha, mas você ser uma pessoa boa, né? Parece que é uma humilhação, que isso não cabe pra você. Mas não, na verdade você tá brilhando quando você tá, né? Não existe nada mais feminino do que uma mulher que é mansa, uma mulher que sabe servir, que sabe ajudar as pessoas. O momento certo das coisas. Certo, né? Então, acho que nem sempre a gente tem que se submeter a qualquer coisa que a pessoa fale, mas a gente sabe o nosso lugar. Uhum. Então, poucas vezes vamos precisar levantar a voz no caso desse, quando a gente sabe se posicionar, porque as pessoas elas vão nos respeitar de acordo com que a gente se respeite. É isso mesmo. Se você se respeita, se você faz o seu papel como mulher, seja da forma profissional e dentro da sua casa, dificilmente você vai precisar se exaltar com alguma coisa, porque está bem posicionada. O homem te respeita por isso. E a mulher ela carrega essa sabedoria, Sim, né? A gente tem um virtude, jeito. Assim, uma virtude, a gente nossa. tem essa coisa de conseguir de um jeito mais doce, de um jeito mais dócil, sem precisar levantar a voz. Meu marido fala, né? Uma mulher que levanta a voz para um homem já perdeu a razão, porque o homem que é homem, ele quer ser o provedor, ele quer ser a pessoa que resolve as coisas. E quando vem uma mulher querendo peitar, ordenar, mandar, o cara fala, opa, peraí. E aí muitos homens que às vezes estão numa energia que não está tão masculina. Uma disputa desnecessária. E é pior do que tudo, a mulher sai perdendo porque o homem baixa a guarda e fala, já que você quer fazer, faz você no meu lugar. E aí sobrecarrega a mulher. A mulher vira a mulher que é provedora, a Xena guerreira, né? Muitas estão assim, mas eu acredito muito porque elas mesmas se colocaram nesse lugar. Por quererem disputa com os homens, sabe? Disputar um espaço com o homem. Sim. E é tão bom a gente viver num lugar onde a gente pode ser cuidada, ser só mulher, sabe? Claro, trabalhar fora, dar conta das coisas, mas dentro de casa, ser apenas a mãe, a esposa, a mulher que administra o lar, mas que tem um homem que tá lá, ó, resolvendo os BOs, tá dando conta das coisas. Eu tenho um segredo, vou até contar pro pessoal. Que quando eu comecei com meu marido, aí ele me deu os cartões e falou assim, usa o cartão. E eu achava que ele fazia aquilo que era uma forma de me prender. E aquilo para mim me fazia me sentir mal. Eu falava assim, nossa, ele acha que por conta dos cartões dele eu vou ficar com ele. Eu sempre utilizava, eu via que ele podia utilizar isso contra mim. E não era mais, eu via desse jeito. E aí chegou uma vez, eu briguei e falei assim, eu não quero saber. E olha, uma coisa, tá aqui seus cartões, joguei em cima, não quero saber. Gente, isso tem uns 17, 18 anos, eu me arrependo amargamente até hoje, que eu falo como era bom eu só gastar o cartão. E ele pagava as contas, e pra que eu fiz isso? Ele nunca mais quis tirar outro cartão pra mim. Olha. Ele falou assim, não tô querendo usar isso contra você.
Eu achei que você pudesse ter mais tranquilidade, você tendo os filhotes do meu cartão. Não preciso dos teus filhotes. Olha, vou te falar, Paty, eu vivi por 40 anos nessa de ser a guerreira Xena, né? De dar conta de tudo, de ter que me virar nos 30 para dar conta de tudo, porque eu paguei faculdade, eu que pago a escola da minha filha, essas coisas todas. Então, quando o Edgar, Deus mandou mesmo um presente, sabe? Porque ele me encontrou na melhor fase profissional, financeira, mas ele foi um homem que quando a gente casou, ele fez isso. Olha, não existe a minha conta mais, não existe a tua, existe a nossa. E eu falei, isso existe, gente? Eu via algumas mulheres usando, né, o cartão do marido e vivendo tranquilo. Eu falei, isso existe? E aí eu achava que era bom demais para ser verdade. Uhum. Mas quando o homem entende quem ele é dentro da família, ele faz isso, sabe? Eu não reclamo, não. Continua. Eu não reclamo. Não se arrependa. Eu tenho minha fonte de renda, mas, assim, a maior parte das coisas em casa, quem resolve é ele. O que eu faço de grana hoje é para o bem-estar da família. Sim. A gente vai passear, comprar alguma coisa, sabe? Mas só por um lado eu tô fazendo minha parte também. Vamos para as perguntinhas ping-pong. Uhum. Tá? Aquelas perguntas com resposta rápida. Uma palavra que define uma mulher decidida em Deus. Uma mulher decidida, ela não quer mais viver da forma como atrapalhou a vida dela, como ela estagnou no tempo, aceitando essas migalhas que eu falei, aceitando qualquer tipo de tratamento. Uma mulher decidida fala assim, eu sei quem eu sou, eu não mereço viver da forma como eu vivi até aqui, eu estou decidida a mudar minha vida e a viver o plano de Deus para mim. O que preciso for fazer, eu vou fazer para que a transformação venha. Parabéns. O que mais afasta uma mulher do propósito de hoje? Se distrair com coisas banais. Você se distrair com... A internet hoje é uma armadilha de comparação. Você seguir perfil que te incentiva a ter uma vida que às vezes é inalcançável. Sim. E às vezes a gente sabe que muita gente posta, às vezes que não é verdade. E muitas vezes as pessoas estão tentando se espelhar naquilo, tendo aquilo como exemplo de algo inalcançável. Então isso te distrai. Faça o que está dentro do seu alcance fazer hoje, o seu melhor hoje. Faça o que está nas suas mãos hoje. Se é para você estudar, estude. Se é para você estar em ambientes, congressos, imersões, mentorias, invista em você. Não se distraia com as banalidades do mundo, sabe? Com futilidades, com distrações. Foque em você. E hoje a gente vê isso muito acontecendo, né? Sim, muito. E é uma quantidade de coisas que você vê que não é real. Se a gente se apega a isso, a gente vai achar que nunca vai dar conta, né, de tantos milhões, de tantos itens de luxo. Você fala, gente, como que essas pessoas estão ganhando assim? Tá tão longe da realidade da maioria que eu vejo. Eu que estou vivendo só num mundo totalmente... paralelo a isso. E eu costumo falar para as mulheres que me seguem, para que você segue aquela influencer que está te incentivando a fazer joguinho de internet, a comprar coisas de luxo que para você talvez nem seja importante, mas você acha que porque fulana tá comprando, eu preciso comprar também. Para de seguir essas pessoas. Segue pessoas que vão te edificar. Pode fazer mal, Faz muito mal. Eu sou a prova disso, né? Eu me comparava com essas pessoas que são inalcançáveis. De um shape, é claro que a gente tem... mas o seu shape, o tanquinho que a mulher tem, não tem agora por conta da gravidez. Tá grávida, né? Nossa, mas sempre lindíssima. Não, mas você sabe que tem pessoas que têm uma vida inalcançável, né? Sim. E eu acho que a gente tem que ter, sim, exemplos, boas referências, mas se aquilo tá te fazendo mal, tá te fazendo acreditar que você não é capaz, ou te dá... É que o que você vive às vezes não é o bom, e às vezes você tem uma vida estruturada, um homem que te faz bem, né, a sua profissão, você é bem, e ainda assim você fica achando que precisa de mais, não é suficiente. E é pior ainda quando a mulher é casada e fica comparando o marido com o marido da fulana. Porque a pessoa só postou, não é a realidade, né? Às vezes você é muito mais feliz na sua vida ali dentro do que aquela pessoa está postando que o homem faz e deixa de fazer e não é real. A comparação, ela rouba a nossa alegria.
Não se compare. Não deixe o ladrão da alegria roubar a sua paz, a sua felicidade. Se você segue perfil que traz isso, né, de você se comparar e trazer tristeza, para de seguir. Comece a se alimentar de coisas boas, sabe? Nutrir o que você acessa no olho, no ouvido, Sim. sabe? O que você assiste, o que você consome, coisas boas. É, que isso vão é tudo um edificar. alimento. É. Fé sem ação É ficar parado, porque você precisa ter uma fé e a fé ela segue com uma ação. Tem um exemplo de uma amiga que ela tá com um câncer muito severo no ovário, deu metástase e os médicos tiraram todas as chances dela de sobreviver, porque já tinham feito várias quimioterapias, vários tipos de quimioterapia que não funcionaram. Aí ela falou, mas eu sou filha de Deus, eu não aceito esse diagnóstico. Isso foi há 3 anos atrás. Eu não aceito esse diagnóstico. Ela entendeu que ela ouviu uma voz que ela precisava viver uma vida de forma mais natural. Ela começou um tratamento à base de alimentos naturais e crus. Ela começou um tratamento, gente, por incrível que pareça, o tumor dela diminuiu, foi possível de operar um tumor gigante. Ela conseguiu diminuir esse tumor por conta da alimentação saudável, só cru. Ela só estava comendo alimentos naturais e crus. Caramba. Dormindo cedo, fazendo tudo que a medicina naturista falava. A fé dela de acreditar que Deus era possível de curar a doença dela veio de uma ação. Ela não ficou ali esperando o milagre acontecer. Ela fez a parte dela, que foi ela fez uma semana só de jejum de água. Quem olha para ela hoje fala assim, não, ela não está doente. E ela está vivendo. Hoje, inclusive, ela está no Havaí, passeando com o marido dela, vivendo uma vida normal dentro do possível. E ela é um grande exemplo da fé que precisa de uma ação para que o milagre aconteça. Complete a frase. Quando uma mulher se posiciona em Deus, tudo ao seu redor muda. Olha, maravilhosa. Gente, quer deixar uma mensagem final aqui pra gente? A minha mensagem para você, mulher que está assistindo esse podcast hoje, é que 2026 está apenas começando. Eu desejo que você se posicione, que você decida viver uma vida diferente, talvez essa vida de dor, de escassez, de viver de migalhas que você repetiu no ano passado. Que você não repita esse ano. Decida se posicionar e viver um sobrenatural, uma vida extraordinária, porque ela está disponível para você, mas basta você fazer a sua parte. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Isso, obrigada. Obrigada, foi muito bom. Gente, encerro aqui. Obrigada por estarem aí. Compartilhem, porque muitas pessoas precisam sentir o quanto elas precisam serem transformadas. Se você ainda não segue a Meire, começa a seguir, porque ela tem muitas informações ali, ela tem muitas palavras que podem mudar a vida de vocês, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e aguardem o próximo episódio.